Você está pegando aí, dando 2, 3 recibos para os seus pacientes no consultório, viu? Você está fraudando a operadora de saúde, dividindo consulta em 3 recibos. Bem-vindos mais uma vez aos nossos episódios aqui dos Filhos de Lefort, para mais um podcast. E hoje é uma grande honra trazer para vocês um convidado ilustre, especial, um cirurgião muito competente, muito requisitado no mercado, e é uma honra minha apresentar o Dr. Rodrigo Fromer, um colega muito especial da área da cirurgia bucomaxilofacial, que trabalha, além de todas as áreas cirúrgicas da especialidade, trabalha também com cirurgias estéticas, não é isso? Exato. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo, é um prazer ter você aqui. Se apresente e conta um pouquinho do seu background, da sua formação para a gente. Obrigado pelo convite. Acho que a gente talvez não tenha conversado muito ainda pessoalmente, mas nos bastidores aí, questões de operadora, desde que eu entrei na especialidade, ouço falar de você, então é uma honra estar aqui. Acho que é legal, a gente adora esse formato de bate-papo mesmo, porque eu acho que é uma coisa legal, a gente tem a oportunidade de contar histórias e trocar ideias, né? Eu, assim, comecei na bucomaxilo, na verdade eu me formei na faculdade, eu estou fazendo 20 anos de formado na faculdade, aí eu terminei a faculdade, eu tinha feito já um estágio no hospital público, na época no Tatuapé, e foi ali que me despertou o interesse pela cirurgia bucomaxilofacial, né? Saí da faculdade e fui pensando em aonde eu poderia fazer residência. E quando eu tinha feito lá aquele estágio, eu entendi que se eu quisesse ser um cirurgião bucomaxilo, eu precisaria fazer uma residência, né? Em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de fazer uma especialização, porque eu tinha entendido o que era a bucomaxilo no hospital público, na essência, como que funcionavam as coisas. E aí, naquele ano, eu não entrei em nenhuma residência, entrei na Santa Casa, e naquela época, a Santa Casa era um programa daquele ano que você ficava, saíam alguns residentes, era meio que um processo seletivo junto com um aperfeiçoamento, e dali acho que apareceu uma grande oportunidade, né? Eu passei um ano estudando bastante, eu tinha uma dedicação para que eu pudesse entrar logo na residência, eu queria... E a minha ideia principal, né, o lugar que eu tinha como referência não era nem a Santa Casa, onde eu fiz o aperfeiçoamento, mas sim o Alto Tatuapé, onde eu tinha feito aquele ano de estágio, enfim. E às vezes tem coisas que coisas que não dão certo para outras darem certo, né? E aí naquele momento eu não passei lá no Tatuapé, faltou uma vaga ali para entrar, fiquei meio frustrado. Mas entrei no Regional Sul, que acho que mudou minha vida na especialidade, né? Acho que a partir dali, era um hospital pequeno, né? Um hospital público mais pequeno, de estrutura física, mas com um volume absurdo de coisas e de trauma, e de cirurgias, e de todas as especialidades, um hospital terciário, que ali é onde foi a base da minha formação para tudo que eu faço hoje, né? Então, uma residência não era um hospital-escola, era um hospital com plantonistas com diferentes formações, e acho que isso foi muito legal também, porque aprender o que fazer, o que não fazer, aprender coisas com um, com outro. E eu, como sempre tive muito gosto pela cirurgia, eu tive a oportunidade ali de entrar em cirurgia de neuro, cirurgia geral, todas as cirurgias, eu vivi ali a residência mesmo. Então, a partir dali me deu a base, e então... Hoje, acho que eu terminei a residência em 2009, então já tem bastante tempo aí na especialidade. E depois disso, passei a me dedicar e não mais a hospitais públicos, trabalhei no SUS muito pouco tempo, mas sim a clínica privada, né? E sempre desenvolvendo trabalho com cirurgia ortognática, com cirurgia de ATM, com as patologias. Tem alguns hospitais importantes em São Paulo que a gente tem retaguardas, mas na clínica privada pensando muito ainda em cirurgia ortognática, que sempre foi o carro-chefe. E de uns tempos para cá, aí tem essa chave, eu vou deixar você perguntar, enfim, mas tem essa chave de virada aí também um pouco como um envolvimento aí na cirurgia estética, sobretudo na feminização facial, que é algo que eu
gosto bastante, me dedico de verdade bastante há algum tempo. Interessante. Você me despertou uma questão que eu acho importante a gente colocar aqui. Eu tenho mais ou menos quase 30 anos de experiência em hospitais privados como chefe de equipe de bucomaxilo. E eu já vi passar no hospital por baixo, em um dos hospitais onde eu chefio a equipe, eu já devo ter visto mais ou menos uns 20 diretores diferentes. Eu vejo que existe uma alta rotatividade de diretoria nos hospitais privados, né? E existe uma alta rotatividade nossa nos hospitais privados. Eu vejo muitas equipes trocarem, assim, sai toda hora, entra outras. Por que você acha que isso é uma prática comum nos hospitais privados? E o que acontece que a bucomaxila é uma especialidade que tem alta rotatividade na maioria dos hospitais privados? Olha, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que aquilo que você não constrói de uma forma sólida, né, mostrando o seu trabalho com longevidade, com números, com justificativa para os seus números, né, com bom desfecho, aquilo também não é sólido. E eu acho que a gente vive nesse mundo corporativo aí de uma empresa compra outra, uma rede de hospitais compra outra. Então, acho que tem uma mudança de diretorias muito frequentes e que vai levando colegas conhecidos não por... eu não gosto muito dessa história do mérito, mas não por mérito, mas sim porque, bom, fulano trabalhou comigo em tal operador, então agora eu assumi esse hospital, eu vou chamar aquela pessoa. E eu tive uma dificuldade muito grande para entrar como chefe de equipe nos hospitais privados, e os que eu entrei eu estou até hoje, mas porque sempre tinham portas fechadas para indicações, né? E eu acho que para que isso se minimize, a gente precisa construir um trabalho que você mostre resultado, né? Resultado a longo prazo, né? E acho que essa rotatividade dos hospitais, ela acaba, de diretorias, eu digo, ela acaba dificultando um pouco isso, porque você tem lá um trabalho que você está há bastante tempo executando, né? Você tem os seus protocolos, os seus padrões, e de repente chega um diretor, já aconteceu esse hospital que eu tenho retaguarda até hoje, inclusive falou assim, olha, fulano vai entrar a partir de amanhã, né? Você tinha esses dias, você vai dividir com ele. Puxa, mas por quê? Eu nunca vi ele aqui, né? Isso é bem comum. Exato, não, mas é uma decisão top-down, então acate, e é isso, você tinha 10 dias, agora você vai ter 5. Não estou perguntando se você quer. Exato. Então, acho que, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, eu acho que é isso. O que acontece é que nem sempre as coisas são pela forma que você construiu o seu trabalho, e sim por indicações. Isso tem uma parte boa também, né? Não posso ser hipócrita. Se você, você vê lá na Porto, puxa, você acompanha o seu trabalho na Porto, você faz um bom trabalho. No dia que você for para outra operadora, você fala, poxa, olha, o Frommer faz um bom trabalho aqui, eu tenho uma pessoa para indicar. Então tem a parte boa, mas acho que ela passa a ser ruim quando não tem uma base bem construída. Exatamente. Exatamente. Eu acho que educação e formação é tudo, né? Se você aprende com bons exemplos, se você, desde o começo, você se espelha em bons exemplos, você também será um profissional diferenciado. Agora, você pega sei lá, cara, pega um picareta aí, né? Pega um cara que é um cara malaco, entendeu? Vai ser mais difícil você desentortar depois, né? Por falar nisso, Frommer, o que a gente vê é que a especialidade passa por uma situação muito difícil, né? Eu acho que a ética e a moralidade da nossa especialidade nunca foi colocada tão em prova como agora, né? Nós vemos a maioria dos hospitais rejeitando pedidos de credenciamento de cirurgiões, rejeitando, cortando o seu corpo clínico, cirurgiões dentistas. E a minha pergunta para você é, quais são as lições de casa que nós temos que fazer para recuperar a nossa credibilidade frente a esse cenário que a gente encontra hoje, aos hospitais principalmente? O que a gente poderia fazer? Eu acho que a sua pergunta é ótima, porque, na verdade, a gente
vive um momento em que a especialidade, na verdade, ela passa a ser uma dor de cabeça para as operadoras. Só que ela é uma dor de cabeça para as operadoras, mas ela é uma dor de cabeça para os pacientes que precisam também de cirurgias e que muitas vezes são vítimas dessa história toda, né? Eu trabalho muito com parceria com operadoras há algum tempo e eu vejo que muitas vezes o paciente que chega para uma avaliação, às vezes até indicado pela operadora, porque não conseguiu resolver o problema, ele é uma vítima desse sistema, né? De uma falta de diagnóstico, de uma falta de entendimento, e muitas vezes de propostas de cirurgias que não fazem sentido para aquilo que ele quer tratar. Mas eu acho que especificamente sobre o lugar e o respeito do cirurgião bucomaxilo, do cirurgião maxilofacial dentro dos hospitais, ele depende muito, acho que, de uma criação de protocolos, e eu não digo protocolos engessados, mas eu digo que você precisa olhar aonde é o gargalo. A gente tem um número de códigos muito grandes para uma especialidade que está restrita na face, né? E códigos que são muito amplos para tipo de procedimento que a gente vai realizar, né? Então eu posso, uma Leforum aí, pensando no nome do podcast, esse código ele pode servir para uma cirurgia ortognática, de um avanço de maxila, como para uma segmentação. A cesta de produtos associada a isso, ela tem uma variabilidade enorme. Então, eu acho que quando a gente consegue que os hospitais entendam essa métrica de, bom, a especialidade tem essa amplitude, esse procedimento se adequa a essa cesta de produto, e eu tenho uma avaliação de quanto esse paciente entrou, do desfecho, de quanto que foi o custo de tudo isso e da efetividade do seu tratamento, acho que você passa a ser respeitado. Então, eu acho que eu vejo um exemplo que a gente criou lá no Sírio, por exemplo, um hospital que eu faço parte há algum tempo e tive a oportunidade de ser coordenador nos últimos 4 anos do núcleo da especialidade. A gente discutiu muito os protocolos, né? Claro que isso não vai ser consensual, mas dentro de uma cesta de produtos de uma ortognática, eu posso ter algo que adeque a sua técnica, a técnica do fulano, a minha, que não falte nada, mas que também seja sustentável. Né? Exato. As operadoras querem previsibilidade. Exato. É isso. Previsibilidade. Se eu perguntasse para você, Frommer, você precisa me trazer uma estratégia para reduzir em 20% o custo das suas cirurgias. O que você faria para reduzir o custo de uma cirurgia sua em 20%? Não estou falando só de OPME, o custo em geral da sua cirurgia. Você tem uma missão de fazer isso. Como você faria isso? Eu sempre pensei muito nisso, porque, fazendo link com a sua pergunta anterior, eu sempre quis estar nos hospitais, né? E ser bem recebido nos hospitais pelo meu trabalho. E eu acho que isso é uma coisa, ela está totalmente vinculada à outra, né? De novo, vou dar um exemplo aqui do Sírio. Lá atrás, a gente começou a estudar exatamente isso. Como é que eu posso fazer com que essa cirurgia custe menos? Né? Eu vou pegar uma cirurgia que está na rede, né, solicitada pelo convênio, vou institucionalizar ela, vou trazer para dentro para operar no hospital que é mais caro, mas ela vai custar menos. Como é que a gente fez isso? Olhar a conta como um todo. Né? Tem muitas vezes um olhar para o OPME, que é aquilo que talvez seja a maior parte da conta, né? Mas tem vários detalhes dentro dessa conta que a gente não olha, né? Custo de material de farmácia, coisas reoperação, tempo de sala, tempo cirúrgico, né? Isso é a ortognática, acho que é um grande exemplo disso. É uma cirurgia que você, claro, eu não estou falando de cirurgias que saiam da rotina, mas uma cirurgia normal, ortognática, eu tenho o meu tempo cirúrgico, que sei lá, 2 horas, 2 horas e meia, e eu não estou dizendo que a minha cirurgia é melhor por isso, mas tem a mesma cirurgia feita em 8 horas. Se a cirurgia é feita em 8 horas, esse paciente ele vai ter um período de internação maior, vai custar mais caro, provavelmente talvez ele precise de uma diária de UTI. Então, tudo isso, eu acho que são vários fatores que a gente precisa olhar na conta e não só o OPME. Eu vejo que o OPME é uma parte mais fácil, embora pareça difícil, mais concreta, mais concreta. E eu vejo uma dificuldade dos hospitais de
olharem, e das operadoras também, olharem esses números de uma forma que, puxa, se eu tenho duas equipes, né? Uma tem um gasto X, tirando de novo o FME, mas com tempo de sala, com material de farmácia, com curativo, com isso, com aquilo, e a outra menos, onde está essa discrepância? Né? Às vezes uma equipe pode usar até mais OPME e ser mais barata do que uma outra equipe. Isso chama-se atualmente de entregar valor à operadora de saúde. Você foi exatamente no ponto que eu queria cutucar. Eu acho que você está muito alinhado com essas questões e você conseguiu aprender nos lugares onde você trabalha, você conseguiu captar a mensagem por trás das criações dos protocolos, porque eu já participei de vários disso nos hospitais. E nas entrelinhas das conversas com os gestores, você começa a pegar a filosofia de como uma rede sustentável tem que funcionar. Eu acho que isso faz de você um profissional diferenciado, porque poucas pessoas têm essa visão, sabe? Se você quer ser uma pessoa competitiva, você tem que aprender a entregar valor à operadora. Entregar valor à operadora é baixo custo com eficiência operacional. Essa é a ideia. Essa é a ideia, exatamente isso. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Quando você consegue essa equação, você também consegue mudar a cultura da relação do paciente com a operadora e com o cirurgião que trabalha para a operadora ou fora da operadora. Porque sempre há uma desconfiança, vamos dizer assim, de que, bom, a operadora não quer autorizar isso porque isso é caro. E eu, como estou dos dois lados, né, como cliente da minha operadora, quando eu preciso, como cirurgião credenciado de operadoras e também opero por operadoras que eu não sou credenciado, né, tem pacientes que não fazem parte daquele grupo de operadoras que eu sou credenciado, mas eu entendo que hoje a gente consegue, dentro disso, oferecer uma cirurgia com todos os materiais que você precisa, com todo o suporte que você precisa, de forma segura, desde que você tenha tudo isso bem estruturado. Uma cirurgia bem indicada, com a cesta de produtos adequada, com os códigos adequados, com o diagnóstico adequado. Você falou uma coisa, Jorge, que eu pensei que talvez seja nesse número que a gente fica pensando, eu sempre fiz esse exercício na minha cabeça. Como é que pode custar menos, né? São coisas que, por exemplo, os hospitais não olham, e eu já discuti isso muito com o gestor de centro cirúrgico, com o gestor... assim, às vezes você faz uma cirurgia, e não estou falando mal dos anestesistas, pelo contrário, a gente depende muito deles para trabalhar, tem grandes parceiros, mas às vezes a gente faz uma cirurgia de 1 hora, e o doente, ele entra na sala, demora 1 hora para dormir e 1 hora para acordar. Então você ocupou 3 horas de sala com um procedimento de 1 hora. Como é que você poderia fazer isso? Eu já sugeri, acho que é difícil, mas eu já sugeri várias vezes. Você pode, principalmente quando não há necessidade da equipe, você pode sincronizar perfis de trabalho. Puxa, aquele cara ali, para uma cirurgia curta, ele é bom, porque o tempo médio de indução dele aqui é X. O tempo médio que ele demora para acordar o doente depois que ele acorda da cirurgia é X. Isso combina com essa equipe aqui, que faz cirurgias, procedimentos pequenos, rápidos. Você vai livrar horas de sala e você vai custar menos. Faz todo sentido isso. Agora, mas isso eu vejo que também tem uma boa parte da conta que ninguém consegue olhar e que se perde dinheiro. E quando perde, aperta de outro lugar. Sem falar nas fraudes, né? Bom, aí não sei se você sabe, mas aproximadamente 47% dos sinistros das operadoras de saúde no Brasil são fraude. 47% do que se gasta é em fraude. Só na área da saúde. Se você está pegando aí, dando 2, 3 recibos para os seus pacientes no consultório, viu? Você está fraudando a operadora de saúde, dividindo consulta em 3 recibos, dando recibo para o mês que vem, isso não é permitido. É bom você saber disso daí. Bem, entrando agora na questão dos procedimentos estéticos. Do ponto de vista, assim, claro que eu como médico auditor, né, e como cirurgião bucomaxilo, não posso deixar de considerar
que a questão estética é um problema para as operadoras de saúde, né? As operadoras não conseguem entender que uma cirurgia estética pode ter algum benefício funcional, né? Na sua opinião, você acha que um procedimento estético ajuda a melhorar a saúde de um paciente ou não? Acho que, sem dúvida, acho que sim. E claro que essa é uma linha tênue, né? E essa dificuldade das operadoras ela é totalmente compreensível, né? Porque é muito difícil você fazer uma avaliação documental, né? E conseguir mensurar o benefício que aquilo pode trazer do ponto de vista estético e para a saúde daquela pessoa, né? Porque, e aí eu posso trazer para o meu lado, né, daquilo que eu estudo e daquilo que eu trabalho há bastante tempo, que é especificamente as cirurgias de feminização facial, né? A cirurgia de feminização facial, ela é uma cirurgia estética, e aí eu posso dizer ainda melhor, né? A gente chama a cirurgia de confirmação de gênero facial, né? A feminização ela pode ter um nome, ela é mais ampla, né? Porque ela independe, ela pode ser aplicada para pacientes transgênero, cisgênero, qualquer um que esteja desconfortável com características mais masculinas do rosto. Mas a cirurgia de confirmação de gênero facial, ela é fundamental para o manejo de uma condição de saúde, que é a disforia de gênero, né? Então, para uma pessoa trans, sim, não é meramente uma cirurgia estética. E esse entendimento para as operadoras de saúde é difícil, né? É difícil, isso, e a gente vem, aí eu vou trazer para a parte da face, numa sequência do que vem acontecendo com as cirurgias corporais, né? Cirurgia de redesignação, por exemplo, não era coberta pelas operadoras. Hoje, uma boa parte delas né? Se a gente pegar a cirurgia estética nesse campo, mundialmente, ela faz parte dos cuidados da pessoa trans, né? Então, as cirurgias, por exemplo, de frontoplastia, cirurgias de mandíbula, recontorno mandibular, cirurgias da região zigomática, cirurgias de rinoplastia, tudo isso. E posso te dizer que, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso e ver o resultado que isso traz para as pacientes, eu tenho certeza que não é só uma cirurgia estética. Agora, a gente tem um desafio que é transformar isso numa coisa viável para as operadoras de saúde, né? Porque, de novo, a gente volta lá para a questão dos custos, né? São cirurgias que elas podem custar um X ou 5 ou 10X, depende de como isso for feito, de como isso for planejado, de como isso for, por quem isso for executado. E eu acho que a gente vem nesse desafio, talvez você tenha uma experiência com operadoras não só da área maxilofacial, talvez de outras áreas também, mas acho que é uma linha tênue e a gente tem que ter cuidado para dizer, não, olha, se a gente pegar, por exemplo, uma paciente ainda, vamos tirar da parte da feminização, se pegar uma paciente adolescente, classe 3 esquelética, com uma oclusão classe 1, né, sem nenhuma queixa respiratória, a cirurgia ortognática para ela é só estética? Acredito que sim. Mas isso tem impacto de saúde? Na parte psicológica, sim. E acho que a gente precisa ter isso em mente. Então, claro que a questão psicológica é muito importante e faz parte da saúde. Então, não dá para dizer que se uma paciente ela sofre bullying por conta da estética facial dela, a cirurgia estética, uma ortognática para ela é só estética, porque ela tem uma oclusão satisfatória e não tem uma questão funcional ainda? Isso é muito importante ficar claro, que existem basicamente dois tipos de cirurgia. Existe aquela mulher que quer ter uma face mais feminina, não é isso? Isso seria uma cirurgia de confirmação de gênero, ou não? Não. A cirurgia de confirmação de gênero facial a gente chama que é uma mulher trans, né? Tá. Então ela tem traços masculinos, né, no rosto. Esses traços fazem parte da característica do crânio, né? O crânio masculino tem características diferentes do feminino. Então, vou te dar um exemplo claro aqui, a região frontal, né? Então você tem o crânio masculino, uma região frontonasal mais saliente, o contorno das órbitas mais fechado, é uma região supraorbital mais saliente. Então, para que ela tenha traços mais femininos, a gente vai fazer uma cirurgia de feminização facial. Mas ela nasceu homem. Biologicamente,
homem. Tá. Né? Então, isso, ao meu ver, quando você faz isso, não é uma cirurgia meramente estética. Essas pacientes, elas não chegaram de um dia para o outro e falaram, eu quero fazer uma cirurgia estética. Não, elas passaram por um longo processo, né? São pacientes que têm um acompanhamento psicológico há muito tempo, que já estão muitas vezes numa fase de transição mais avançada, que já fazem hormonoterapia, que já vivem com características secundárias femininas, têm cabelo comprido, usam... e tudo isso, elas já vivem no meio delas com mulheres. A feminização ela vai permitir que elas se sintam melhor da forma que elas são, né? E acho que essa é uma dificuldade de entendimento mesmo, né? Para a pessoa trans, aquilo é uma cirurgia, além de ser uma cirurgia estética, é uma cirurgia que permite que ela se veja... É uma cirurgia libertadora. Libertadora totalmente, né? Uma possibilidade de inclusão dessas pessoas na sociedade da forma que elas são, da forma que elas querem ser. É isso que eu queria entender. Pelo que eu estou entendendo, a cirurgia tem um efeito para dentro da paciente, não é isso? Porque transforma a paciente numa paciente, ela se liberta de uma sensação de algo que atribuía características que ela não gostava nela. Mas você acha que do ponto de vista social, essa paciente ela se torna mais aceita na sociedade ou ela ainda assim ela tem alguns problemas e eventualmente até outros problemas que ela não tinha? Infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa, né? Isso é uma coisa que não é específico daqui do Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Sem dúvida, a cirurgia de feminização facial para uma mulher trans, ela é muito libertadora, né? Ela vai permitir, muitas vezes, que ela sofra menos com o preconceito dos outros, mas, além disso, ela se sinta melhor. E esse é o nosso objetivo, né? Eu tenho pacientes muito queridas que, olha, pode divulgar meu caso no Instagram, nas redes sociais e tal, e que depois de um tempo elas me pediram, doutor, você pode tirar? Eu falei, puxa, mas você não está feliz com o resultado? Não, eu queria que você tirasse, porque eu vivo como uma mulher cis, eu vivo como uma mulher... E eu não quero que apareça como... Eu não quero estigma. Porque eu não sou mais aquela pessoa, eu sou essa pessoa, né? Então a gente permite que a pessoa seja do jeito que ela quer. É uma nova versão. Uma nova vida, e acho que por isso é muito gratificante, né? Então eu não vou conseguir nunca achar que isso é uma cirurgia meramente estética, né? E eu não sou contra também a cirurgia estética, pelo contrário, acho que a especialidade ela vem avançando muito, acho que isso é um benefício muito grande para a especialidade como um todo e para os pacientes também. Eu só acho que especificamente para a feminização a gente precisa ter esse cuidado, né? É uma cirurgia estética, sim. É muito interessante porque é uma cirurgia esquelética estética, né? A gente pode discutir muito cirurgia plástica, falar de cirurgias corporais, enfim. A feminização é uma cirurgia que a gente tem muita competência para realizar porque são cirurgias esqueléticas. É aquilo que a nossa formação veio do osso, né? Nosso core business. Então a gente tem muita facilidade com isso, né? De enxergar, de avaliar, de diagnosticar e habilidade cirúrgica mesmo com isso, né? É o nosso dia a dia, né? Então fazer uma cirurgia de recontorno mandibular é uma habilidade que a gente precisa treinar quem não está habituado a isso, mas é uma coisa que já vem lá da cirurgia ortognática, já vem do trauma, né? O trauma foi para mim a base de muita coisa, né? A frontoplastia, o princípio, primeira coisa, é um acesso coronal. Talvez se eu não tivesse trabalhado no SUS, se eu não tivesse na residência, eu ia demorar para aprender a fazer isso. Nossa, é super simples, né, do ponto de vista técnico. Mas é uma coisa que é da base do trauma. Quantas fraturas de órbita eu não fiz lá atrás, quantas fraturas de frontal a gente não fez, para que isso, então, eu acho que tem uma série de coisas que elas fazem com que essa cirurgia seja estética. Quando a gente leva para o lado especificamente da confirmação de gênero, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso faz parte, sim, do manejo da disforia de gênero, mas que isso é uma coisa que é da nossa especialidade, e a gente não pode abrir mão disso, né? A gente vem em várias discussões aí sobre cirurgias estéticas, e eu acho que esse é um ponto que,
para mim, quando falam disso, eu acho que isso não está em discussão, né? Você fazer um recontorno mandibular, não tem que discutir quem tem mais habilidade para fazer isso, né? Você fazer uma frontoplastia, não tem como discutir quem tem mais habilidade para fazer isso. E todos os cirurgiões, todas as especialidades podem ser bem treinados, não é disso que eu estou falando. Mas como base cirúrgica, eu acho que é indiscutível. Muito bom. Nós já estamos caminhando para os finalmente aqui e eu acho que foi muito proveitosa essa conversa, foi muito enriquecedora, até porque é muito difícil nós vermos cirurgiões bucomaxilofaciais empenhados em tratar esse grupo restrito de pacientes que ainda tem no mercado, né? Na verdade, acho que tem muitos pacientes para isso, mas nós não encontramos ainda um grupo, uma massa crítica de cirurgiões que estão voltados diretamente a esse mercado. Eu particularmente acho que isso é uma outra área da bucomaxilo, é uma área que o cirurgião tem que trabalhar com muita dedicação nessa área, porque isso está dentro de um contexto, de uma situação social, né? Exato. E científica muito à parte, né? Tem muita discussão para se fazer ainda em relação a isso, né? Então eu quero lhe dar os parabéns por ser um pioneiro da nossa especialidade nesse segmento, dizer para você que é um prazer imenso ter você aqui e gostaria que você olhasse na câmera aqui e dissesse aos novos cirurgiões da nossa audiência o que precisa ser feito para se tornar um cirurgião especialista em procedimentos estéticos como esse que você faz. Quais são as características que você desenvolveu em você para você trabalhar com excelência nesse sentido? Bom, acho que para isso, né, tem uma coisa que é muito importante, estudar, mas não só a técnica cirúrgica, né? A técnica cirúrgica a gente aprende com treinamento, mas estudar por que você precisa fazer isso, qual é o objetivo que você vai fazer isso para essas pessoas. E se dedicar muito ao conhecimento do que essas pessoas precisam, né? De como elas devem ser atendidas, de como você deve ter os cuidados e do que representa isso para elas. A parte técnica é difícil, requer muito treinamento mesmo, mas isso eu acho que todo mundo que tem vontade de aprender cirurgia e que está habituado com isso consegue treinar e desenvolver uma boa cirurgia. Mas para isso você precisa ter uma base muito grande. E você falou uma coisa, né, sobre esse número de pessoas. Eu me lembrei de um dado aqui, a gente não tem uma computação, o IBGE não computa isso exatamente, mas tem uma estimativa que foi publicada pela Nature que no Brasil 2% da população se considera trans ou não binária, ou seja, a gente tem mais ou menos 4 milhões de pessoas. Então não é um N pequeno, né? A gente tem um grupo muito grande e a gente precisa ter muito, muito cuidado no manejo dessas pessoas, assim como a gente tem que ter no nosso dia a dia, nas nossas cirurgias, mas eu tenho muito carinho por esse trabalho, porque eu acho que representa muito mesmo para essas pessoas, e eu acho que dentro da nossa especialidade, eu espero, a gente tem feito muitas palestras, estamos pensando em cursos de formação, e acho que isso deve e pode crescer de forma saudável dentro da nossa especialidade. Muito bem, muito obrigado por sua presença aqui. Venha mais vezes, foi um prazer vê-lo, conhecê-lo aqui com a gente, encontrar a gente aqui. Vem sempre aí, tá bom? Obrigado, um grande abraço aí.